Boa noite, Luciana. Vou aguardar mais um pouquinho, tá? Chegar mais alunos. Eu não entendi, professor. Boa noite, Luciana. Vou aguardar mais um pouquinho só para chegar mais alunos, tá? Ah, tudo bem. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos começar nossa última aula de hoje, do semestre. Vocês estão vendo a tela? Sim, professor. Legal. Bom, eu vou aumentar a tela, talvez eu tenha que voltar, porque chega aluno, pode liberar, enfim, tá? Tem a continuidade da última aula, né, sobre Roma, e eu vou falar também continua sendo Roma, mas entra uma arte cristã, mais voltada ao cristianismo, né, e a arte bizantina, que é a arte do Império Romano no Oriente, tá? Então, é uma continuação da aula passada, eu vou falar de algumas obras romanas ainda, do Império Romano, vou falar do início do cristianismo, a importância que ele vai ter para a manutenção de Roma, né, a princípio ele é contra, mas depois, vamos dizer que acaba cedendo ao cristianismo, e uma nova arte, uma evolução, vamos assim dizer,
da arquitetura na arte bizantina, tá? Então, é a nossa aula de finalizar o curso, né? Nossa última aula do semestre. Semana que vem é a nossa provinha. Eu falo no final da aula, tá? Aqui na capa da aula, duas obras mais importantes, talvez, desses períodos, né? Do Império Romano, o Panteão. Vou falar já já sobre ele. E a Igreja de Santa Sofia, a Basílica de Santa Sofia, que eu vou falar no finalzinho da aula, tá? São duas obras, possuem as suas semelhanças, tá? Possuem algumas semelhanças e evoluções, tá? Nós vamos ter uma evolução da arte grega, né? Então, o que aconteceu, só liberar aluno chegando. O que acontece, pessoal, algo que a gente tem que ter a gente começa a ter uma visão quando você começa a estudar história, e quando você começa a estudar a história, né, seguindo essa cronologia, né, o passo a passo, como é uma evolução, né? Como cada civilização absorve elementos de uma civilização ou de um domínio passado, de um grupo dominante passado, um governo, absorve isso e desenvolve, cria novas coisas baseadas no anterior e desenvolve a sua particularidade, né? Tá? Então, lembrando da Urbis Romana, né? Isso eu mostrei na última aula. As cidades estruturadas nesse eixo de norte a sul, tá o norte aqui, sul, leste, oeste, de norte a sul, Cardo, de leste a oeste, Decumano. Nesse encontro, a gente tem a grande área central das cidades romanas. Lembrando, eu vou mostrar para vocês hoje, Roma, né? Não é só Roma, capital, Roma, império, é praticamente toda a Europa e parte da Ásia, tá? Vocês vão ver obras hoje de diversos países, tá? Aposto que muitas de vocês, as mais conhecidas, né? Coliseu, o Panteão, mas tem muitas outras obras, tá? E dentro da Urbis, a gente teve a polis gregas, então agora a Urbis romana, né? A gente tem essa área central do encontro dessas duas vias com o fórum, as termas que eu vou falar já já, era o grande local público com edifícios de equipamentos públicos para a população, né? Essa é uma grande diferença das cidades do Império Romano, todas elas possuem essa estrutura, e dentro dessa estrutura desses eixos de avenidas, né, procuram, não todas, claro, não todas as cidades vão ter essas quadras certinhas, mas elas procuram sempre ter essas duas vias principais e esses edifícios públicos, né, a biblioteca, o teatro, a arena que nós já vimos, né, na última aula, diversos tipos de templo, o fórum, Capitólio, local do governo, né, um grande mercado. Olha só, isso aqui é uma planta da Tunísia, tá? O Império Romano se espalhou por toda a Europa, tá? Bom, as termas, né, quando a gente fala termas, é um equipamento público importante da Urbis Romana, né, da cidade romana, do Império Romano, presente em todas as cidades do Império, né? Então, não é, quando você fala termas, você acha assim, é só banhos públicos, né? Então, você tem aqui, ó, grandes áreas de piscinas, né? De termas, mas não era só isso, tá? Era um equipamento para a sociedade romana, eram construções bem luxuosas, tá? Entradas suntuosas, com pátios, né? Então, você tem um grande pátio externo aqui, né? Ao redor, muito ornamentado, tá? Então, os capitéis, a gente vai ver que os frisos, eles são muito ornamentados. Você tem áreas de banhos cobertas, descobertas, mas não é só isso não. Você tem salas de massagem, locais para jantar, banhos privados, tá? E a necessidade de água era tão grande que dessas termas tinha um aqueduto exclusivo só para ela. Tamanha quantidade de piscinas, né, banhos que existia no local, tá? Eram 14 que serviam rumo aos aquedutos, a gente viu na última aula, né? Olha só essa terma aqui do Diocleciano, 3.000 pessoas, tá? Tinha local para criança também, tá? Aqui algumas imagens, né, das termas, então você tem esses banhos públicos, né, essas piscinas aquecidas, tá, ó,
as piscinas aquecidas. Embaixo você tem, né, novamente os arcos, né? Toda a estrutura de arco, e você tinha todos os locais para aquecimento da água. Tinha local com água fria, água gelada, e tinha locais também com água aquecida, né? Estou voltando aqui, tá? Veja que tem todo um sistema, ó, da fumaça, aqui, ó, do calor, ó, aquecia não só a água, como também o ambiente, né? Ó. Olha aqui, vou pegar aqui, ó, né? Aqui no próprio arco, olha só, a fumaça, tinha por onde escapar, né? Aquecia todo o ambiente, as paredes com muito afrescos, né? As ordens presentes, sempre no Roma usou muito a compósita e a coríntia, né? Então tinha as fontes também, tá? E aqui um exemplo de dezenas e dezenas de plantas dessas termas, tá? Que tinham por todo o império. Então você tinha entradas de homens e mulheres, aqui ó, entrada A e B, né? Você tinha os vestiários, tá? Vestiários. Você tinha um local, aqui os nomes em italiano, né? Latim, banho frio, banho quente, aqui ginásio, 5, tá? Então você tinha um local para prática esportiva também, era um clube, né? Era um clube, um shopping também, né? Tinha lojas, ó, as fornalhas que eu mostrei no último slide, né? Então a fornalha ficava num ponto, era todo o sistema de circulação do calor, né? Era um equipamento importante e muito usado, tá? No Império Romano, tá? Em todas as cidades. Até tinha a frase que os romanos eram o povo limpo, né? Tomava mais banho que os outros. Era o ditado na época, tá? Era comentado isso. Muito falado. Por causa dessas termas era importante, né? Questão de higiene, enfim. Deixa eu liberar aqui. O Lohan tá caindo e voltando, tá dando falha pro Lohan aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai entrar. Acho que agora foi. Tá entrando vários aqui, ó. Agora foi. Bom, entre as obras da Urbis romana, das cidades romanas, uma, né, que é para mim a principal, é o Panteão, tá? Então o Panteão vem de pan, todos, e teon, deuses, tá? É um templo dedicado a todos os deuses romanos, tá? E ele tem de tudo, pessoal. Ele tem um pouco de grego, um pouco de Egito e tem a parte romana, né? Então, é o que eu falei. A gente chegando no final do curso, o que a gente pode observar? Que a gente tem uma civilização, né? Um império, um governo, enfim, Grécia eram cidades-estados, mas você tem o que seriam nações, né? Povos que dominam por um tempo. Eles têm a sua cultura, a sua arquitetura. Um outro povo conquista, né? Ele absorve muito dessas artes, no caso de Roma até saqueia, vou mostrar já um exemplo, aliás, já estou mostrando, já vou explicar, e só que eles também desenvolvem, né? Então, o que a gente tem aqui no Panteão? A gente tem claramente um frontão grego, né, que a gente cansou de ver nas aulas da Grécia, né, como Partenon, todos os templos gregos, né, você tem o frontão, bem claro, né? Temos as colunas aqui no frontão, elas são estruturais ainda, né? Elas têm a função de estrutural. O capitel, reparem que aqui essa obra, ela tem 2.000 anos, né? Ela está lá muito bem preservada, até hoje o Panteão. Esses capitéis, reparem que esses capitéis estão bem deteriorados, tá vendo? Todos esses, ó, todos. Mas esse aqui não, esse aqui foi restaurado, tá? Ó, esse é restaurado, tá? Tá? Então é um capitel bem mais ornamentado, né? Ele tem as volutas do jônico, né? E as flores de acanto da Coríntia, né? Então ele é bem mais ornamentado que os romanos usam. Mas reparem as colunas, pessoal. Elas são lisas. Tá? Olha só, o fuste, né? O fuste é liso do Panteão, né? Ele é bem delgado, ele é alto, né? Tem aquela proporção da compósita, né? E 10 vezes a base, né? Lembra, né, que eram
algumas colunas tinham 8 vezes a base, 9, e as mais esbeltas 10, né? E essa aqui está bem perto disso, tá? É liso o fuste, porque isso aqui, essas colunas, elas são do Egito, tá? Então, toda essa parte frontal aqui, né, o frontão do Panteão, essas colunas lisas são de pedra, tá? Do Egito. Então, elas foram, como o Império Romano dominou o Egito, eles foram lá no Egito, pegaram as colunas e levaram para aí, tá? E construíram essa parte, essas colunas com colunas egípcias, tá? E também tem a questão romana, né, que vai ser aqui essa grande parte circular que eu vou mostrar já para vocês, a evolução com os arcos, né? Então tem um frontão grego, tem as colunas egípcias, o capitel, né, que é derivado dos gregos, né? E vai ter o arco. Vai ter o arco romano, vai ter frontão, frontão grego, coluna egípcia, com capitel grego, né? E o arco romano, né? Foi feito pelo imperador Marcos Agripa, tá? Tá o nome dele aqui, ó, na fachada. Eles gostam, né? No Egito, lembra? O Ramsés colocava a escultura dele na fachada. O imperador vai lá no frontão e coloca o nome dele, né? Político, assim, né? Eles gostam, né? Olha só. O que a gente tem aqui no detalhe, essa é a vista embaixo do frontão, né? Olhando para uma praça. Então, isso é uma questão importante do Panteão. Ele tem uma praça à frente, né? Uma área pública, né? Com uma fonte, toda a questão romana, né? Dos aquedutos, tem uma fonte de água aqui, um espaço público grande, né? Dá para ver o fuste aqui liso, né? Pedra egípcia, tem a sua base, né? E olha só, aqui a gente começa a ver a parte externa. Lembra que eu falei no último aula do concreto, né? A argamassa romana era um pouco rústica, né? Então a gente pode ver um pouquinho disso aqui na parte externa, lateral do Panteão, tá? E olha só, olha o que a gente tem aqui escondido, ó, meio que embutido. Tem arcos, né? Então, essa estrutura aqui essa estrutura toda do Panteão, olha aqui, ó, o arco de novo, dá para ver os blocos do tijolo, né? Ó, a estruturação dele é toda por meio de arcos, tá? Veja que as janelas são bem pequenas, porque ainda nesse período você não conseguia fazer grandes vãos, tá? Então dá para ver aqui que é bem rústica a parte externa, né? Tá o pedaço aqui do frontão, né? Aqui nos frisos alguma ornamentação, mas muito pouca, né? E aqui é o corte e planta do Panteão, tá? Ele tem mais de 2.000 anos, tá? Teve um primeiro panteão que foi incendiado, que era madeira, né? Depois de 100 anos o primeiro foi de 27 a.C. Aí ele foi reconstruído, mas teve um raio, incendiou de novo, tá? E aí foi feito um novo, tá? Ele tem quase aí 2.000 anos, né? Quase 2.000 anos. Então na sua frente tem aquela praça que eu falei, né? Parte da Urbis. E essa área circular, olha só, essa parede maciça, ela tem até em alguns pontos 6 metros de espessura. Tem uma escala gráfica aqui embaixo, tá vendo? Quando você quer saber a escala de algum... Tem muito revista, livro que tem essa escala gráfica, é importante. Então, essa parede aqui do tambor, em alguns pontos, ela chega a ter 6 metros, tá? Por quê? Ela é toda maciça com aqueles arcos, os arcos estão passando por aqui, tá? Aqueles arcos que nós vimos lá fora, eles estão aqui, ó, nessas partes, tá? Compondo a estrutura do Panteão. Ou seja, os romanos continuam utilizando o arco nessa parede circular, né, com raio preciso, tá? Então reparem aqui no corte, né? Aqui a parede, que ela é totalmente estrutural. Não temos colunas, ou seja, é uma parede maciça, né? Uma parede maciça, até 6 metros algumas partes. Aqui é o frontão de lado, né? Com as colunas. Olha a escala humana aqui, ó. Olha aqui a pessoinha. Dimensão, né? Ele tem a mesma... Ele tem como se fosse uma esfera, né? Então imagina que ele é perfeito nessa medida. Ele tem uma esfera aqui no corte, que é o mesmo tamanho do diâmetro em planta, tá?
É o mesmo, tá bom? Esses 43,44 metros, ele se repete tanto em planta quanto em corte, tá? Como se tivesse uma esfera aqui. Até metade dele, ó, é a parede maciça que vai dar estrutura e suporte para essa grande novidade, né? Que é essa cobertura, essa cúpula, tá? Deixa eu só fazer de novo aqui, que tá chegando aluno. Tá? Deixa eu maximizar de novo aqui. Vou pegar aqui a caneta, né? Então, voltando aqui, né? O que vai ser, por que a importância desse edifício? A cúpula é uma das principais, e veremos mais para frente que, do mesmo jeito que os romanos desenvolveram o arco etrusco, mais para frente, a própria Roma, né, que é a arte bizantina, a cristã, vai desenvolver ainda mais essas cúpulas. Então, isso aqui foi um grande passo. Mas como é que eles conseguiram isso, né? Primeiro, a parede maciça estrutural nas laterais do tambor, né? E a diferença, repare, o que são isso aqui? O que é isso, pessoal? Olha só aqui, ó. São arcos, né? Isso aqui não deixa de ser arcos, tá? Que convergem para um ponto central no teto. Eu vou mostrar já mais detalhes dele aqui, ó. Então, isso aqui continua, né? Ele continua. Mas reparem, olha, aqui tem uma espessura. E reparem como isso vai afinando, ó. Ele afina um pouco. E, além disso, nessas áreas internas, elas são mais profundas. Por que que elas são mais profundas? Se essa parte interna da cúpula fosse maciça, desse jeito, lisa, né? Ela teria um peso, ela já é pesada, ela teria um peso absurdamente maior e fatalmente ela não conseguiria resistir, nem mesmo essas paredes, tá? Nem mesmo o arco seria suficiente. Então eles criaram essas aberturas que criam um efeito estético muito bom, né? Da profundidade, mas isso é secundário. O importante é que você tira muito volume de concreto, de cimento, de tijolos, deixa a estrutura mais leve, deixa essa cúpula mais leve, e que foi o que permitiu você realizar essa grande estrutura. Além, claro, dessa geometrização, né? Onde a planta tem o mesmo diâmetro da altura, né? São idênticas, tá? Nós temos algumas colunas que são ornamentais e muitas são estruturais nesse caso, tá? Aqui um outro exemplo, né? São os chamados caixotões embutidos e escalonados, né? Então ele começa com o tamanho, ele vai diminuindo em relação até chegando em partes mais altas. E olha só, imagina assim, o volume de cimento que foi evitado em cada um desses caixotes, né? E aqui em cima a gente tem um óculo, ele é aberto, tá? Chove aqui dentro, tá? E é onde você tem a iluminação, tá? O sol entra por aqui, e aqui, nesses vãos, ó, você tem esculturas de deuses romanos, porque o panteão né, lembrando, Pan é o templo de todos os deuses, né? É a sigla de panteão. Então, em cada um desses nichos, que também serão, lembrem desses nichos, mais para frente nós veremos muitos deles sendo usados, tá? Esses nichos, cada um deles possui a escultura de um deus romano que é iluminado pela luz do sol que entra aqui naturalmente, tá? E nesse anel, nesse óculo, se convergem todos esses arcos, né? Esses arcos, tá? Então, mesmo momento que a gente tem aquele arco pleno, né? Completo, agora aqui a gente tem semi-arcos que convergem para chegar aqui nesse óculo, que funciona mais ou menos o mesmo princípio daquela última pedra do arco plano, né? É o que vai dar todo o equilíbrio e amarrar toda a estrutura, tá? Então tem a entrada aqui, aqui é a planta, né? A entrada central aqui do frontão com as colunas. Olha lá, colunas coríntias, tá aqui.
Aqui 11 metros e meio de altura, só essa parte, né? Então ele é bem alto, né? Voltando aqui na imagem da fachada, né? A escala humana aqui, né? Tem 11 metros e meio, só essa parte, tá? Então são arcos em todos a parte, não só fazendo as paredes, mas também aqui na direção, ó, lá dentro, em direção ao tambor aqui da cobertura, tá? Aqui é uma imagem um pouquinho melhor, um corte mais elaborado, né? Então nós temos o que? Colunas, que são, em alguns pontos, meramente ornamentos, em outros pontos não, em outros pontos elas são realmente estruturais, tá? Aqui é o local onde ficam as esculturas dos deuses. Isso aqui eu não vou falar nesse curso, né, na arquitetura 1, acho que na arquitetura 2, Renascimento vai usar muito isso aqui. Em edifício Renascimento vai acontecer muito. Nada. O que é isso aqui, pessoal? É um mini templinho, né? Olha só, repare aqui, aqui no corte tá meio de lado já, né, ó. É um frontão grego com 2 pilares, né, a base, é um mini templo, onde ficam algumas esculturas também. Então, o complexo do edifício todo é reduzido em pequenas áreas internas. No Renascimento, isso aqui vai ter na fachada, muito na fachada de pé de Renascimento. Michelangelo vai usar muito isso aqui, em fachadas, tá? Mini templos gregos, tá? Olha aqui, ó, algumas partes dos arcos aparecendo também. E aqui o arco. Claro, na verdade, olha só, o que eu tenho aqui? A viga, né, ela vem com um grande anel. Então aqui é um outro anel que vai unindo os arcos, aqui nesse sentido, nesse até finalmente chegarem no anel superior, tá? Aqui já está preenchido, ó, aqui não tem mais os vazios, né, porque aqui já está bem mais fino. Então aqui já ficou com um volume tão pequeno que não precisou aqui já é uma casca mesmo, né? E finalizou a estrutura. Mas olha só a espessura dessa parede aqui, ó, para suportar toda essa carga, tá? Olha só, a esfera, né? Então ele tem esse raio perfeito em planta quanto à altura, né? Aqui é a vista interna dele, né? Então esses arcos todos se apoiam no anel superior, né? Aqui dá para ver bem o vazio, né? Como ele tem uma trama de, você vê que eles têm ele vai sendo escalonado, né? Ó, tem um nível, tem 4 aqui, né? Nesse aqui dá para ver bem, ó. Tem a parte externa, faz degraus, né? Ó, até chegar finalmente na parte mais fina. O volume que se economizou, vamos dizer assim, e a leveza que deu foi bem maior, né? Então, olha só, a luz do sol, olha como ela bate nos nichos, né? Nos diversos nichos, olha aqui, ó, tá com escultura, tá vendo? E aqui um mini templinho grego, né, ó. Frontão, 2 colunas, né? E a escultura do deus, né? Alguns são triangulares, reparem, né? E outros, ó, são circulares, tá vendo? Aqui tem colunas ornamentais, essa aqui já tem uma função estrutural, né? Olha aqui outro circular, ó. Esse aqui é mais circular, esse é mais circular. Revestido tudo de mármore, né? Então não tem tantos relevos, é mais mármore, né? Pedra de mármore, tá? Olha aqui também, ó. Os frontões, os vazios, né? E o sol, conforme o sol vai nascendo e se pondo, né, de leste a oeste, essa luz ela vai percorrendo todas as esculturas dos deuses, tá? Chove, tem um ralo aqui no meio, tá? Então chove aí e a água é escoada aqui para um sistema, tem ralinhos bem no meio aqui dessa sala, tá? Né, aqui é outra imagem, um pouco mais próxima do altar, né? Os ralos ficam por aqui assim, ó, no chão mesmo, tá? Isso aqui, pessoal, é importante. Ó, aqui dá para ver um pouco melhor esse escalonamento do vazio para dar leveza, menos peso à estrutura para suportar, né? Aqui, ó, isso vai ser muito usado nas obras mais para frente, dos slides que eu vou mostrar já já.
né, do bizantino, das igrejas, né. Então, até que no século VII o Panteão ele vira uma igreja, tá? E hoje é um local de visitação e o túmulo do Rafael, né, um dos maiores artistas, está no Panteão. Tá? Olha só, o que a gente tem hoje, né? Vocês já devem ter visto laje nervurada. É o mesmo princípio, tá? De laje nervurada, o Panteão usou em cúpula, né? Essa abóboda, né? É usado até hoje para ver. Olha só o vão que você consegue, né? Em lajes nervuradas, né? Olha só a distância entre pilares. Porque esse nicho aqui, ó, isso é algo romano, né? Esse vazio dá muito mais leveza para a laje. Se fosse toda maciça, não aguentaria o próprio peso, né? Você precisa de uma estrutura ainda maior embaixo, seria impossível, né? Então, reparem, ó, como você tem uma coluna bem esbelta e um grande vão entre os pilares aqui. Então, digitei lá no Google, ó, laje nervurada, olha o que apareceu de exemplos, né? Então, aqui a forma. Lembrando que em Roma você não tinha, né, o aço. Né? Você era maciço, né? Então, não tinha o aço para ajudar na tração da estrutura, né? Então, uns exemplos do que ficou dessa evolução arquitetônica que não existia, né? Grego era sempre arquitravado, né? Não tinha arco, né? Então o grego era assim, com um frontão. O Panteão tem esse mesmo frontão, só que lá no fundo ele tem uma grande sala circular, né? Utilizando o arco, né? Do arco e de uma sucessão de arcos em raio, né? Formando essa grande área. Então, você tinha isso, né? Então o romano desenvolveu o arco em todos os sentidos, né? O que o Panteão faz? Ele não tem ele chega mais ou menos aqui, né? A sucessão de arcos que estão naquela planta circular, eles estão nesse sentido, né? Subindo o óculo lá em cima, né? E não tem o que funciona como a pedra-chave, na verdade é o óculo. Lá em cima. Fora, claro, que há anéis intermediários, né? É importante dizer que há os anéis intermediários aqui. Tudo isso aqui seriam anéis intermediários, né? Tá. Está há 2.000 anos essa cobertura lá, intacta. Tá? Muito bem preservada. Então, os romanos pegaram os arcos e usaram eles de diversas maneiras, né? O que eles tinham, né? Primeiro, para fazer o arco, você tem que ter o chamado cimbramento, né? Cimbramento que são os apoios, né? Então você faz o apoio de madeira, você constrói as paredes laterais. Então, no caso do Panteão, foi feito de maneira circular, né? Mas as paredes bem grossas, né? Com 6 metros aqui. E você tem toda uma estrutura com os andaimes, né? Com os cimbres. E depois de montar, né? Olha só, as pedras vão sendo colocadas. E depois de montado, olha, a última pedra aqui, né? Você retira o cimbre, a forma. Os blocos, eles usavam grampos metálicos para união, né? Então tinha aqui, ó, entre um bloco e outro, você tinha o grampo prendendo eles também. Então, olha aqui, ó. Esse é o grampo, né? Tá aqui. E olha aqui o local dos encaixes, né? Ó, dos blocos, tá? E aqui que você tem uma sucessão de arcos, né? Que vai construir o espaço das maioria das obras, né? A fachada do Coliseu, né? Você tem essa sucessão de arcos em linha reta, né? Que você tem a abóbada de berço e você tem a abóbada de arestas. O que acontece aqui? Eu tenho um arco em diagonal, olha só, ele vem para cá e está indo para lá, para outra coluna, não vejo outra parte. Aqui é a mesma coisa, ó, tá? Com isso você cria um espaço, né? E uma sucessão deles, olha só o que você forma. Você forma grandes áreas, né? E dando altura, verticalidade, olha só, o que eu tenho aqui? Arco nesse sentido, vindo nesse sentido,
E aqui ele continua, e o arco inicia, na verdade, agora aqui em cima, ó. Então tem um arco aqui, ó. Um outro arco naquele sentido, tá? Um arco vindo nesse sentido. Tá? Você vai criando novos espaços. Aqui o arco vem, ele continua para cá. Ó, ele continua aqui, ó. Aqui é o início dele, ó. Tá? Então você só tinha um arco etrusco simples de passagem, eles rotacionam esse arco, ó, e criam um transpassando o outro em diagonal, né? Em planta isso fica assim, né? A gente vai ver já muita planta que tem a representação dos arcos assim, ó. Não é que é um vazio igual hoje, né? Não. Na verdade, eu tenho os pilares e os arcos passando, tá? São as abóbadas de arestas, de canto, tá? Sucessão de tramos de abóbada de arestas, tá? Que vai formar a grande maioria das obras arquitetônicas daqui para frente. Isso aqui vai durar durante milhares de anos, tá? E aí você tem a união do quê? Do antigo, aquilo que eu falei, né? Tecnologias novas, o arco sendo levado a novos usos, né? Com criatividade também, né? E permanece ainda as colunas, né? Colunas gregas ainda estão lá presentes, entablamentos, alguns frisos, mas eles vão sendo alterados, né? Tá? A gente tinha usado na Grécia, né? A dórica, a jônica e a coríntia, e os romanos vão usar muito da Toscana, né? Que também era de uma cidade-estado grega, e a composta que eles desenvolvem, que é uma união da jônica mais a coríntia. Tá? Ela é um pouco mais alta, né? Tem as volutas da jônica e as folhas de acanto da coríntia, tá? Então tá aqui os detalhes, né, delas. Composta e a toscana. Bom, isso aqui eu mostrei na última aula, né? Templo grego, templo romano. O templo romano, ele não está no pódio, igual o grego, ele está num local muito mais alto, né? É bem mais alto a base dele, como escadaria, né? Uma escadaria feita para pessoas, né? Lembra que o degrau do grego era um degrau meio que na escala dos deuses, né? Era um degrau muito alto do pódio, né? Você tem ainda o frontão, colunas estruturais aqui, mas aqui no fundo, ó, a coluna vira um ornamento, né? Ele deixa de ser peristilado, ou seja, ele deixa de ter pilares todo ao redor, né? A coluna embutida não tem função estrutural nenhuma, ela é meramente ornamental. O que está segurando aqui é essa parede, tá? A altura dela, né? Então, os templos romanos são assim. Tem essa diferença. Bom, eu mostrei na última aula o Coliseu, né? Vocês estão ouvindo aí, né? Tá todo mundo aí. Vocês viram o Coliseu na última aula, né? Só que o que aconteceu? O Império Romano, ele ocupou toda a Europa, a Ásia, né? E são dezenas de arenas. Não é só o Coliseu que existe. Como não tem só um aqueduto, são dezenas de aquedutos, né? Termas são dezenas de termas, e assim vai, né? Então, no caso de arenas, olha só, na França, a França antigamente era Roma, né? Então você tem arenas muito bem preservadas até hoje, né? Também ao arco, né? Essa é um pouco diferente, os arcos parecem um pouco mais altos, são só dois níveis de arcos, né? Mas olha só, a coluna meramente escultural, né? E aqui a parte interna, né? Lembrando muito os estádios, é em formato oval, né? Tem os acessos, tem toda uma boa circulação, isso a gente vê até hoje, né? Fluxo de pessoas aqui, ó, funciona muito bem, né? Pessoas entram por aqui, vêm pelos arcos aqui, ó, pelo anel superior, né? E essa arena, repara, ó, tem uns postes de iluminação, ó, tá? Era usado até hoje, tá? Então, nessa cidade da França, ó, é um ponto turístico, tá? Foi feito em 90 depois de Cristo e ela recebe até 20 mil pessoas. Ela tinha corrida de bigas e lutas, né, de gladiadores, e atualmente tem um festival romano que eles ensaiam como que eram as lutas, as batalhas que existiam no passado, né? Então é um ponto turístico, olha lá, iluminado, né? Tá lotado aí a arena, né?
Então é lá na França. É mais um exemplo, né? Ó. Tem todo o local por onde entram, né? Ó, aqui para entrar, de repente, entravam equipamentos, carros, né? Da época, né? Aqui uma outra arena, essa aqui, opa, é na Tunísia, olha só, na Tunísia, tá? Ela já tem 3 níveis, repare que tem as colunas também, os arcos, né? Os arcos são mais, aqueles são mais estreitos e mais altos, né? Aqui veja como ele está um pouco deteriorado, algumas partes das colunas sumiram aqui, tá vendo? Olha só. Comprovando quanto que ela é escultural e não estrutural, né? Estrutural é o arco, né? Aqui, olha que legal, dá para ver direitinho o detalhe da última pedra do arco aqui, ó, aparecendo, né? Um pouquinho mais para frente, ó, né? Então tem o entablamento aqui, o friso, né? O outro nível também tem a sua ordem, né? Um nível tem uma ordem, tem outro. Olha só a capacidade, 35 mil pessoas, o que sobrou dele, né? Mais um na Croácia, ó. Na Croácia também tem templo, na Arena Romana, né? Olha lá tem festival de cinema, eles usam, opa, eles usam até hoje, para mostrar lá o prêmio, o vencedor do anual, do festival de cinema. 23 mil pessoas, 68 depois de Cristo. Repara que são dos mesmos períodos, foram várias arenas sendo construídas, né? Também, olha lá, arcos, né? O primeiro nível sem arco nesse aqui, né? Só com algumas entradas, tá? Aqui já fazer o quadrado, né? Aqui o arco. Esse é mais de pedra, né? Dá para ver bem as pedras, né? Esse aqui pouco sobrou, é na própria Itália, tá? Era o segundo maior, tá? Só ficava atrás do Coliseu, mas sobrou muito pouco dele. Olha esse aqui, na Líbia. Na Líbia. Esse aqui é enterrado, esse aqui é um dos poucos que não foi edificado, foi feito, ó, na encosta, né? Coisa dos tempos gregos, né? Os gregos não tinham a tecnologia do arco para construir a arquibancada como o Coliseu fez, né? Então eles faziam nas encostas. E esse aqui foi feito na encosta, né? Por uma característica da região, enfim, foi feito todo em encosta, tá? Olha isso aqui, outro na França também, né? E olha só, ele é usado até hoje, ó, tem show lá, tá? Tourada, show, tá, ó lá, lotado, né? Ó, tem gente aqui andando, ó, tá? Então dá pra ver aqui a parte dos arcos estruturando, né? Então, o que muda muito, né? Nesse aqui, ó, as colunas já são mais, não são aquele fuste circular, é um fuste mais quadrado, né? Mais reto, também só ornamental. Esse aqui, o arco, ele se sobressai um pouquinho em relação à parede, no fundo, né? Esse aqui tem uma altura um pouquinho diferente. Tem um anel coroando, né? Ó. Vai ter um pouquinho mais de estrutura aqui em cima. Ó, em cima já é circular algumas partes, tá vendo? Aqui já é mais quadrado, coluna, né? E tem toda a questão da praça na frente, importante, né? Isso aqui em Verona, na Itália também, tá? Teve um terremoto, foi reconstruído, tá? Renascimento aproveitou muito disso aqui, restaurou essa construção. Também é usado até hoje como shows e eventos, tá? Ó, eu tirei tudo desse site aqui, ó. São 7 arenas romanas além do Coliseu, né? Muita gente que só tem um Coliseu, não tem muitas, e tem outras ainda, tá? Então é um detalhe importante aí da história, tá? Um detalhe de casa que eu sempre gosto de mostrar, né? Como que morava, que a gente fica falando de templos, né? Obras suntuosas, mas e as casas, né? Então, uma típica casa romana, né? Ó, aqui é o átrio, um jardim interno, né? Você tem na frente, não todas, tá? Algumas é fechado aqui, essa é aberta, você tem, olha lá.
taberna, né? Que são lojas, né? Então, voltado aqui para a rua. Em algumas, tá? Não todas. Algumas outras são fechadas e aqui é uma sala da casa. Outras são abertas, tá? Então, aqui é a entrada, é o número 1, entrada. Aqui é o átrio, um jardim, né? Aqui essa parte é coberta, aqui é o telhado, ó. Telhado, telhado, telhado. A água escorre nesse sentido, que é chamado impluvium, né? Aqui é o impluvium. Onde as águas pluviais caem, tá? Eles aproveitam muito a água da chuva, tá? Você tem no fundo aqui nessa casa uma horta, um jardim, tá? Tem a sala de jantar, tem os quartos, tá? Aqui um outro exemplo, esse aqui tá um pouquinho melhor, né? Do que a resolução tá um pouco melhor. Tem a planta e tem um corte, né? Ó, essa aqui já não tem a taberna, a lojinha voltada aqui para frente, um comércio, enfim, não tem. Então tem o jardim coberto aqui, essa área aberta, cai água da chuva, tá? Aqui, ó, Isidra, é um local de reuniões, culto, tá? Ó, peristílio, que é um jardim aqui aberto, né? Com colunas. Muitas dessas casas, assim, essa casa geralmente era dos patrícios. Patrícios era o pessoal do governo, né? O pessoal mais rico, tá? E essas colunas, muitas delas, às vezes, eram colunas saqueadas de templos de outros locais. Eles levavam mesmo, tá? Com esculturas, tá? Entrada, ó, casa. Tablinum é uma sala de passagem entre essa área da casa e essa parte mais aos fundos. E aqui são ambientes mais isolados, quartos, tá? Aposentos mais íntimos da família. Geralmente é uma sala que era de visitas, recebia o visitante ficava numa sala. Ou aqui a vista, né, do telhado, né, ó, captação das águas aqui. Aqui as colunas do peristilo desse jardim, coberto aqui é coberto também, bem parecido com essa parte aqui. Essa é tipo a casa, né? Aqui é uma imagem de como seria, né? A casa romana. O que acontece, pessoal? Aí tem toda uma questão da mudança na arquitetura e do próprio Império Romano, uma parte mais histórica, né? Então, no Império Romano, no reinado do imperador Diocleciano, os cristãos e seguidores de outras religiões foram perseguidos. Você tinha os deuses romanos e você tinha a ascensão do cristianismo, tá? Em conflito, tá? Então o governo começou a atacar, né? Era contra o cristianismo, tá? Então houve essa perseguição a partir do Diocleciano, essa perseguição aos cristãos a partir de 303 depois de Cristo. Os cristãos, eles eram isolados, eles tinham, vou mostrar já já as obras deles, eram literalmente catacumbas, né? Era escondido, era subsolo, né? Porque era perseguido pelo governo. Então, o próprio governo ordenava a prisão, morte, destruir locais cristãos, bem como com a própria Bíblia, tá? Então, os romanos, nós vimos, tudo agora foi romano, obras grandiosas, e os cristãos não podiam nem expor, né? Eram perseguidos, eram construções muito simples e muitas vezes nas próprias casas, né? Na sua própria residência tinha lá um altar, um templo, foi assim que começou, tá? Então, aqui, como diz o autor o Fázio, né? As casas privadas tornaram-se espaços para a realização das missas, sobretudo no espaço da sala de jantar. Então, os cristãos que eram em grande número em Roma, eles tinham só sua própria casa como local de encontro, tá? Eram casas comunitárias, né? Salão de culto, batistério, né, para batismo e cômodos para ajudar os necessitados. Os próprios cemitérios eram separados da população, né? Eram separados de outras religiões. Enfim, você tinha o Império Romano muito forte e você tinha a ascensão do cristianismo, né? O Império Romano, pessoal, olha só, aqui é um exemplo, tá? A gente vai começar a falar do Império
Bizantino, que pode ser dito como Império Romano do Oriente. Então, aqui é o Oriente. Vamos dizer aqui, ó, Oriente. Né? E aqui o Ocidente, né? Aqui a parte mais, já nessa parte mais amarela aqui, já chegando no Oriente. Por quê? As obras principais que nós veremos agora são aqui em Constantinopla, olha só. Creta, Moicos, Atenas, os micênicos, né? Roma está aqui. A maior parte agora das obras, do crescimento da arquitetura vai ocorrer aqui, ó. Que era grego, Constantinopla era grego, tá? Era um território antigo grego, tá? Tá aqui, ó, Grécia, tá? Então, o Império Bizantino pode ser visto como o Império Romano do Oriente, tá? Império Bizantino. E a sede principal foi em Constantinopla, tá? O auge foi no Imperador Justiniano, que fez a Igreja de Santa Sofia, que eu vou mostrar já já para você. Então, ela pegou parte da norte da África, né? Mas essa parte aqui, ela fica mais em decadência. O que vai começar a crescer mais é essa parte aqui. Tá? Daqui para cá, o amarelo. Olha lá, ó. Rio Tigre, aqui ó, Eufrates, né? O Nilo aqui no Egito, tá? Então, foi toda essa região que nós estudamos no semestre. Então, os cristãos, eles tinham reuniões subterrâneas, escondidas, e sendo perseguidos pelo império, tá? O que eles podiam fazer de obra? Estavam em catacumbas, locais subterrâneos, e principalmente pinturas e murais. Não tinham grandes obras arquitetônicas, era impossível, né? Então, o cristianismo veio por toda a questão da vida de Jesus, né? O Novo Testamento criou uma população muito grande de seguidores, né? Que foi contra, e tendo do outro lado contra. Então, aqui é uma imagem de uma catacumba, né? Então, subterrâneo, ou altares nas próprias casas, é bem primitivo, né? Eram locais de culto e também cemitérios e refúgio, né? É bem mais primitivo em relação a tudo que a gente viu até agora, né? Até porque era escondido, enfim, não tinham tantos recursos. Eram em paredes, né? Afrescos, pintados em paredes rústicas. Não tinha aquele tratamento estético que a gente viu agora, até agora, em tantas obras, né? E geralmente esses murais retratavam a crença, a passagem da Bíblia, tá? E obras bidimensionais, na maioria das vezes, né? Tem essa imagem aqui. Aqui é uma imagem, olha só, tá? São cerca de 70 catacumbas subterrâneas em Roma. Construído ao longo das principais estradas romanas, eram diversas estradas, né? Eu mostrei na última aula, né? Você tinha os mártires enterrados nesses locais aqui, ó. Aqui, ó, local do caixão, né? Então, bem rústico, tinha lá os seus arcos, né? Tinha lá a coluna com uma ordem não tão definida, que tem as folhas de acânto, mas aqui, arco aqui, né? Mas não era bem rústico, né? O concreto, né? O bloco. Somente com Constantino, que legalizou o cristianismo como religião em 313, né? Foi feito um édito, o Édito de Milão. Aí sim, os cristãos adquiriram o direito de celebrar reuniões públicas e construir os seus templos, tá? Construir entre aspas. Vou explicar já já por quê. A princípio, né? A princípio não foi bem construção, foi uma adaptação. Né? Então você tem essas construções no início, somente com Constantino, né? Então tem uma cidade chamada Constantinopla, frente ao imperador Constantino, né? Legalizou, vamos dizer assim, né? Curioso, né? Legalizou a crença da pessoa, né? E aí eles puderam ter mais liberdade, tá? E com o Edito de Milão, eles puderam ter os direitos dos demais cidadãos, né? Como todo mundo tem que ter o mesmo direito, né? Enfim, você vê que não é de hoje, né? Então, a partir desse momento, a igreja passou a ser uma religião lícita e reconhecida pelo Império, tá? Além disso, o que era contra virou a favor, né? Então, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império, que representou uma estratégia importante do governo, né? Uma vez que se difundiu principalmente entre os pobres
e ofereceu a força mística que faltava ao império, tá? Então eles tiveram que ceder a isso, né? Obviamente, o cristianismo vai ter a influência da própria arquitetura de Roma, dos romanos e da antiguidade clássica, mas ela vai usar muitas técnicas oriundas do Oriente, tá? Bom, você tem uma força nova em ascensão, né? E você tem toda a história da arquitetura que a gente viu até agora. Você tem os arcos romanos, os templos gregos, não podemos esquecer lá da época de Mesopotâmia, enfim. Né? Mas eles tinham um grande problema, né? A arquitetura eles tinham que definir uma tipologia padrão para o templo cristão, que tinha que ter duas funções, né? Uma função religiosa, um local de culto, que até agora era uma sala na própria casa, uma catacumba, e uma morada divina, né? Além de social, então você tinha que ter um local de encontro e reunião dos fiéis, né? Que fosse melhor do que eles tinham até aquele momento, né? Então, a partir disso, né? Foi a partir desse momento que a construção das basílicas com elementos romanos e gregos se tornou parte da arquitetura cristã. Então, eles vão se apropriar de basílicas, tá? Vou falar já já mais sobre isso, tá? Eles vão se apropriar, então, de tudo, arquitetura romana até agora, né? Então, ele se apropria do arco, das colunas, das abóbodas, de tudo que a gente viu até agora, a arquitetura cristã vai se apropriar. Essa arquitetura que foi, essas catacumbas, ela é paleocristã, né? Cristã antigo, né? Agora a gente vai ter a cristã em si, né? A bizantina, tá? Catacumba, o próprio altar na sala, né? Olha só, o que a gente tem aqui? Essa imagem, só tomar um gole de água, essa imagem é bem interessante. Eu fui na internet, digitei igreja, apareceu essa imagem aqui, né? Bom, a gente já vê aqui, com certeza vocês já viram alguma igreja assim, elas não mudam, né? Assim, poucas diferenças, tá? A estrutura dela é essa, mas olha só, primeira estrutura principal, não é nem quanto à forma a arquitetura, é o uso, né? Então, a igreja necessitava de edificações que correspondessem à sua nova posição, não só um gesto de poder ou o fato dos locais de culto serem tornados demasiado pequenos. Então, você tinha os locais muito pequenos, uma classe em ascensão, muitas pessoas, que precisam de um local para reunir eles, né? O que acontecia na Grécia, pessoal? Tudo era em volta do templo. Lembra que eu falei? Ninguém entrava no Párteno, só algumas pessoas privilegiadas, né? Tinha lá a escultura do deus, você tinha uma sala atrás que era para colocar oferendas e tesouros, riquezas, a sala do deus na frente da deusa, um pátio peristilado em volta e só, né? Você não entrava lá para ficar vendo, ela estava fechada, né? E todo o culto ocorria aqui fora. No cristianismo é diferente, né? Então, nas religiões antigas, o acesso ao templo era limitado aos sacerdotes, né? Os deuses eram adorados do exterior. No cristianismo vai ser o contrário, né? Os cristãos precisavam de salas de reunião espaçosas para a sua comunidade de fiéis, né? Então, com base no que já existia, a arquitetura cristã desenvolveu uma grande variedade de soluções e tipologias, né? Então, eles se apropriaram de obras existentes. Eles não foram construindo templos novos. Depois eles construíram, mas eles foram se apropriando. Então, olha só que diferença, né? Então, você tem um templo grego, romano, grego, que as pessoas ficavam do lado de fora, e agora sim você vai ter um uso. Lembra que eu falei que o Parthenon, ele tem um caráter muito mais escultórico. De fato, fica ainda mais provado agora, porque o templo cristão você entra e usa, e você vai ter, no caso, né, um Deus só, né, vai ter o altar com representações da vida de Cristo aqui, né, nesse local que é a abside. Você está no culto coberto, aqui não. Você não usa, então é uma escultura, a escultura grega está aqui no Párteno, então o edifício tem um caráter muito mais de escultura, né? Então é uma escultura dentro de uma escultura, né? Aqui não, aqui já é uma arquitetura, tá? Há brigas sobre isso, tá? Controvérsias acadêmicas. Eu concordo que
Isso está muito mais para uma escultura e aqui muito mais para uma arquitetura. Tem o uso humano aqui, né? Você usa, se apropria do espaço, tá? Começa a surgir novos espaços, tá? Nessa arquitetura cristã, tá? Então, essa construção, ela não é mais para devoção e colocar oferenda. Você vai ter batistérios, né? Local de batismo, né? As crianças, conversão, né? Então, você já tem outros formatos e edificações, tá? Olha só o ano 458, né? Aqui essa planta octogonal, né? E aqui, o que você tem aqui? Isso aqui é uma pia batismal, né? Um batistério, você tem uma pia batismal. Olha lá os arcos, né? Colunas escultóricas. Aqui é um arco, aqui um outro arco mais à frente e um terceiro arco. Você viu aqui 3 níveis de arcos, né? Ó, arco aqui, 1, 2, 3, tá? Outro arco aqui. E aqui a gente começa a ter a formação das abóbodas, tá? Reparem que nós vamos ter, a partir de agora, exteriores bem simples, sem nenhuma ornamentação, já começa no próprio batistério, mas internamente é muito ornamentado. Tá? Isso é uma característica dessa arquitetura, tá? Externamente rústico, sem nem revestimento, ó, o próprio tijolo aqui, né? Espera que chegou um aluno. Um minuto. Voltando aqui. Você tem obras, uma demanda por edifícios, né? Então, essa religião demandou novos espaços e, consequentemente, uma nova estrutura. Inicialmente, né, diversas construções existentes foram adaptadas para o uso do cristianismo. Né? Olha só, aqui a gente já tem um princípio de uma iluminação maior, né, por cima aqui. Essa iluminação são os clerestórios, tá? Ilumina o interior, tá? Vamos ver, isso aqui já aqui tem, ó. Nessa aqui tem um pouquinho aqui, ó. Aqui cortou um pouco, ó. Aqui você tem essas iluminações laterais, tá? Tem uma imagem melhor. Vou mostrar isso aqui, é uma novidade. Tá? Também muito mosaico, tá? Então, o mosaico faz parte dessa decoração. Então, exterior austero de tijolos contrasta com o suntuoso interior, tá? A pia segue o mesmo formato da planta, tá? Octogonal a planta. Esse batistério, por exemplo, em obras mais avançadas, mais para frente, eles ficam como edificações meio que satélites, assim. Você tem uma igreja principal, batistérios em volta, tá? Edifícios administrativos. Mausoléu, né? Local para sepulturas, né? Então você já tem a planta circular. Lembra um pouco esses nichos aqui, não começa a lembrar um pouco do Panteão, né? Você tem os nichos nessa parede bem grossa, tá? De novo, ó, exterior bem simples, né? Rústico, tá? Hoje é uma igreja esse mausoléu, tá? Então você tem também a planta circular. Aqui ficaria o sarcófago, o túmulo, tá? As colunas são esse número 2 aqui, ó. Então, o principal nome para os cristãos foi a basílica, tá? Era um edifício, tá? Eles se apropriaram de edifícios na basílica. Era um edifício que era sala de recepção e tribunal, tá? Onde o imperador, na época semelhante a Deus, né? Exercia a justiça em público, tá? Então, essas basílicas se transformaram na basílica cristã. Esse tipo de obra, né? Mercados, tribunais, eles passaram a ser usados por eles. Eles não saíram construindo por aí, eles tinham que usar o que já existia, tá? Então, essas basílicas foram adequadas por diversos motivos, de acordo com o Fazio, o autor pesquisador, né? Elas tinham um espaço feito pelos arcos, né? E eles acomodavam grande quantidade de pessoas, tá?
E o layout dela, né, define os espaços processionais para o culto. Vou mostrar já já, tá? Então era um caráter público também, né? Esses edifícios, eles tinham um caráter público, já eram conhecidos, e tinha essa arquitetura que servia para os interesses do culto cristão, tá? Então muitos mercados eram assim, né, basílicas, então você tinha um corredor central e as naves laterais. Muitas dessas naves laterais aqui você tinha comerciantes, enfim, espaços, né, cobertos, e aqui circulavam as pessoas, ou tribunais, aqui ficava o juiz, né, então você adaptou tudo isso para os interesses, esse layout, eles bateram o olho e falaram, nossa, isso aqui vai servir muito bem para o nosso culto, né. Foram necessárias, então, poucas adaptações, tá, para ajustar as antigas basílicas ao ritual cristão. A abside está aqui, ó, lembra que eu mostrei no Panteão? Tinha algo similar a isso, né? Bem na entrada, de frente para a entrada, né? Ah, o Panteão, esqueci de falar do Panteão. A única luz natural que entra no Panteão é lá por cima, tá? Um detalhe importante que eu pulei. Tá? Não tem janelinhas em volta, não. É só aquela janela lá. Aquela janela de fora ilumina um recinto interno ali em cima, mas a área do Panteão ali é só aquela iluminação zenital. Tá? Então, a abside, que era o local onde ficava o magistrado, se transformou no altar. Então fica aqui, né, o culto, tem lá a imagem de Jesus, aqui você vai ter muitos mosaicos com temas, passagens bíblicas, não só aqui nessa abside, como por todas as paredes, né? Você tem a nave central aqui e as naves laterais, tá? Então aqui a entrada, ó, é o eixo da procissão, né? Então vai chegando a procissão, você vai ter lá as fileiras, né? O culto, os bancos. Você vai ter uma entrada no eixo aqui principal até o altar, né? E aqui você tem uma praça, né? Uma procissão. Chegou aqui na nave central até o altar, tá? Aqui a imagem, né? Então, olha só, as naves centrais até a abside, as laterais, onde você também tem alguns espaços, né? Os bancos, esses corredores. Você, em algumas, tem o transepto, que é uma estrutura perpendicular à nave, formando geralmente uma cruz latina, tá? Então você pode ter algumas no transepto. Aqui, tá? Vou mostrar já. Algumas tem. Na Artex, é a entrada central, tá? Tá aqui, ó. É isso. Então, a entrada central. A abside, onde fica aqui o culto, a oração, né? Olha só que dá pra ver aqui, pessoal. Essa nervura aqui, ó. Os arcos, né, ó. Transpassando e criando espaço, ó. Olha ele aqui, ó. Dá pra ver bem, né? Aqui já é um arco pleno, né? Tá aqui. Aqui nesse outro sentido. Essa é mais simples, né? Essa não tem capitel, nada, mas tem aqui a coluna do arco, né? A abside ao fundo. Então aqui dá para ver direitinho nessa sucessão de arcos em diagonal, né? Eu tenho um arco aqui, ó, o arco pleno aqui, o arco pleno aqui, um arco pleno aqui e um arco pleno aqui, formando um quadrado. E ligando essa coluna aqui, ó, essa com essa aqui, você vai ter esse X de arcos cruzando, tá? Então, o teto, as naves laterais possuem um teto um pouco mais baixo, né? Você tem esse desenho padrão aqui. Né? As naves laterais possuem um teto mais baixo, né? E a central era mais alta, tá? Aqui, ó, com isso você criava essa parede onde você tinha essas janelas, tá? Então você criava uma boa iluminação no interior com essa diferença de
telhados aqui, nessas duas laterais você tinha essa iluminação lateral, tá? E como a gente viu que eram vários arcos, essa aqui não tem tanto, vai ter outra que eu vou mostrar que terá mais. Aparecem bem essa diferença. O teto dá para ver que é mais baixo aqui, tá vendo? Pelo próprio arco, né? Esse arco é mais baixo, aqui o arco contínuo ele é mais alto. Então, essas janelas são os clerestórios, tá? Essa janela lateral. Essas bases também tinham lá na frente uma praça com átrio, né, com colunas, um local para reunir o grupo antes de entrar no próprio local, né. E ao redor, né, dessas basílicas também você vai ter o que eu acabei de mostrar, o mausoléu, batistérios, tá, capelas de mártires, funerárias, tá, tudo nessa região da igreja, tá. Aí você tem derivações de plantas, né, ó. Aqui, ó, que eu mostrei do transepto, né, cruzando o eixo principal da nave, né, nave central aqui, aí você tem algumas em planta octogonal, que eu mostrei aquele batistério, alguns em planta circular, alguns em planta em cruz latina. Você tem essas derivações dos templos cristãos. Tá? E sempre aqui, né, olha só, você vai ter uma estrutura aqui, pode ser a própria parede, né, aqui, 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 e aqui. Aí você tem o quê? Você tem um arco nesse sentido, você tem um arco nesse sentido, um arco nesse sentido, um arco nesse sentido. Só que isso não é o suficiente. Aí você tem eles cruzando. Aqui é a mesma coisa. O que vai mudando, pessoal, são as alturas. De repente um é mais alto, outro é mais baixo, tá? Então você tem os arcos. Talvez aqui nesse caso, como é um pouco maior, vou apagar aqui. Fatalmente aqui você teria um intermediário, né? Assim, apoia aqui, aqui. Apesar que eu só fiz representar a própria parede, né? Lembra que a coluna, em muitas delas, só tem um relevo para fora, para dar uma noção de coluna, mas o que está segurando mesmo é a própria parede, né? Aí você tem arcos em diagonal, outro arco aqui, outro arco aqui e outro arco aqui. Esse arco é o mesmo, pode ser o mesmo do outro, tá? Estiver na mesma altura. Aqui, tá? É uma sucessão de arcos. O mesmo aqui é o do Panteão, né? Isso é baseado no Panteão, muito parecido com o Panteão no início da aula. Lembrando que o Panteão também tem arcos, só que em raio, né? Né? Então, lembrando aqui, o resumo, teve antes do reconhecimento, né? E aí, com o reconhecimento, ela começou a se difundir muito mais, primeiro se apropriando de edifícios e depois criando os seus, tá? Esse aqui já falei, né, do Edito. Aumentou a popularidade e a aceitação, tá? Bom, eu mostrei essa imagem aqui, né, só para... Eu tinha pulado, não tinha falado dos Arcos do Triunfo, eu coloquei ele aqui porque houve no caso o Império Romano foi mais para o Oriente, né? Então ele passou por situações adversas, tá? A parte ocidental se enfraqueceu, a oriental prosperou, como eu falei no começo da aula, tá? Então teve muitas invasões, o Império do Ocidente teve muitas invasões. O imperador, olha só, teve que criar algumas medidas como aumentar impostos, né? Coisa não é de hoje, né? Para custear despesas militares, né? E aí, em 395, teve essa divisão do Império, tá? Ocidente e Oriente. Eu coloquei aqui os Arcos do Triunfo, que eu não tinha falado na última aula, né? Então, acho que tem um pouco a ver com um pouco da decadência, né? Então, os Arcos do Triunfo nada mais eram do que elementos da Urbis, eles estavam nos eixos das avenidas, ou no fórum, né? Eram grandes marcos urbanos, e eles eram usados para contar as conquistas. Então, como eles conquistaram diversas cidades, né? Diversas cidades-estados gregas, ou diversos outros povos, eles, a partir dos Arcos do Triunfo, eles contavam a história nesses relevos, tá? Muitas vezes essas colunas eram de próprios locais que eles dominaram, eles pegavam e levavam até lá e construíam, tá, o arco, né? Isso aqui segue basicamente tudo que a gente viu até agora, algumas diferenças, por exemplo, reparem a base, né, desse arco do triunfo que é muito maior, né? Então tem algumas diferenças de proporção, né?
mais arco, né? O arco pleno. Pessoal, se vocês pegarem, vamos aqui tem toda a história, uma narrativa da batalha, tá? Do que aconteceu, enfim. Se você pegar esses arcos, né? Esse arco aqui, ó, né? Fazer ele aqui nesse sentido, né? De frente para você. Nesse sentido, de frente para você. Então você tem esse arco aqui. Constrói um outro arco aqui na frente, né? E depois, em diagonal, você une até a outra ponta. Imagina você pegar esse arco do triunfo, esse é um arco do triunfo em planta, né? Então eu tenho ele aqui, eu tenho essa parte do arco menor, o arco maior e o arco menor. Se eu pegar ele e girar ele para cá, pegar uma cópia dele e virar para cá. Opa, tem uma janela aqui na frente que me fez riscar. Solta, deixa eu apagar. É meu croquis. Pronto. Tirar a janela do Teams. Tem uma janela do Teams flutuante que está bem na minha frente. Pronto, eu saio de lá. Então você tem um arco, né? O que eles fizeram nessas construções, né? Então você coloca um outro arco aqui, ó. Um outro arco aqui. Um outro arco aqui. Isso não é suficiente. Se você colocasse uma sucessão de arcos, eles ficariam todos dessa maneira. Você não cria um espaço tão alto. Então eles fizeram um arco nesse sentido e nesse sentido. E esse módulo, ele é repetido diversas vezes no que a gente vai ver a partir de agora, tá? Então, um arco rotacionado, tá? Que vai acontecer muito agora em Constantinopla, tá? Que é a parte, vamos dizer, do Império Romano que prosperou no Oriente, que hoje é a Turquia, tá? Na verdade, o começo mesmo, olha só, de Constantinopla foi com os gregos, era uma cidade-estado grega, né, de 657 a.C., Bizâncio, tá? Hoje é Istambul, na Turquia, mas na época era Constantinopla pelo imperador Constantino, tá? Então o Império Romano do Oriente se desenvolveu muito, né? Ela passa a ser a capital do Império Romano. E era importante, essa imagem mostra, né? Ela era importante que era um ponto por onde passavam obrigatoriamente as embarcações, né? Era um porto importante, estrategicamente muito bem colocada, né? E ela virou, com o tempo, centro político, cultural e religioso. E centro comercial também, tá? Além delas, de Constantinopla, teve Niceia e Alexandria. Dá para fazer um curso só sobre Alexandria, né? Bom, olha só. Então aqui já começa a evolução na arquitetura bizantina, né? Então tudo que a gente viu até agora é usado como base para se chegar nisso, tá? Eles começam a usar cúpulas. Eu tentei fazer um pouco do croquis lá com arco romano, né? Mas é isso. Essas cúpulas, elas são permitidas, né? A colocação desse domo circular sobre um espaço quadrado ou retangular apoiado em pendentes. O que são pendentes, pessoal? Surge uma parte nova na estrutura que é essa aqui, ó. É importante também, tá? Esses são os pendentes, tá? Pendentes são triângulos que se elevam dos ângulos do retângulo, ó. Ângulos do retângulo. Pendentes, ó, que se elevam dos ângulos do retângulo, tá? Esse curvam unindo num círculo, tá? Tem um arco aqui e unem os quatro pendentes, os quatro arcos nesse círculo, onde se apoia a cúpula. A diferença aqui, qual que é a diferença, né? Então, o Panteão tinha, só que era uma planta circular. Então, lembra era um semiarco e um semiarco, né? Aqui não, ó, são quatro arcos uma base quadrada. O Panteão era numa base circular aqui. Então é diferente, tá? Olha só, eu fui lá no Google Busca por Imagens, né? Digitei cúpula igreja.
Aqui tem cúpulas de, não só do bizantino, na verdade não tem nenhuma bizantina aqui. É tudo mais moderna, tá? Do Renascimento, aqui tem várias. Mas começou aqui, tá? Com a arquitetura cristã de Santa Sofia em Constantinopla. E aí foi usado durante milhares de anos, usado até hoje, tá? Então, olha só, isso aqui é o tal pendente, ó. Esse triângulo aqui, ó. Essa estrutura que forma. No Panteão isso não acontecia porque a base era circular. Se você tem uma base quadrada, isso aparece. Tá? Olha aqui, ó. Aqui mais um, ó. Até o próprio desenho da parede sugere um triângulo, né? Aqui, ó. A arte aqui, né? O mosaico, a pintura, o relevo, enfim, que fica aqui nesse teto da cúpula, tá? Então, isso influenciou, né, estilos arquitetônicos posteriores, né? Tem Casa Branca, que igrejas do Renascimento, praticamente todas utilizam isso, tá? Foi o legado desse período, tá? Então, olha só aqui o que eu estava tentando fazer croquis, tem desenhos melhores, tá? Por isso que é legal fazer croquis, né? Então, olha só, a planta em cruz grega, né? Então, são os 4 lados da cruz têm o mesmo comprimento. Veja, pessoal, é um módulo. Se eu pegasse aqui, vou fazer uma coisa aqui, depois eu apago. Se eu pegar aqui e riscar tudo, né? Risco, escondo esse desenho. É um módulo, olha. Isso aqui é um módulo, tá? Deixa eu apagar porque o desenho é muito bonito para ser riscado, né? Ó, mas é um módulo que se repete em todas as partes, tá? Você forma a estrutura. Em cima de cada um desses você tem a cúpula, né? São 4 arcos, aqui tá ligando um arco. Deixa eu pegar meu laser. Eu estou riscando muito, né? Pronto, laser. Então tá aqui, ó. Tem 4 arcos aqui, né? E a parte amarela seriam as 4 cúpulas aqui, ó, tá? Então a planta em cruz grega tem os braços com o mesmo comprimento, né? Um módulo repetido 4 vezes, o que pode mudar são as alturas, tá? Olha só, os 4 cantos eram cobertos por abóbadas menores e mais baixas, ou seja, essas 4 eram mais baixas e a central era mais alta, né? No caso, os capitéis, basicamente, gregos, eles somem, agora vão ter os próprios capitéis, tá? Com os tipos de folhas do local, né? Não fazia muito sentido, tá? E outros motivos, tá? E é isso, as igrejas vão ter uma ornamentação interna muito rica e por fora bem simples, tá? Então, tudo que tiver dentro dessas igrejas, elas terão caráter bíblico, né? Textos da narrativa bíblica. E aí começa, né? Aí eles chegam nesse nível de sofisticação. O que que a gente tem aqui, ó? As cúpulas, então aqui tem uma cúpula completa. Aqui eu tenho uma semicúpula. Aqui eu tenho, ó, outras semicúpulas em volta. Aqui eu tenho basicamente, ó, um quarto de cúpula aparecendo aqui. Aqui também é outro pedacinho, tá? Então eles pegam, ó, em volta, outros edifícios, todos com cúpula, né? Aqui, no caso, essas torres são minaretes, eles foram colocados depois, eles não são originais da obra, tá? Porque depois virou uma mesquita islâmica e aqui é um local que tem o chamado, né, para oração, tem um som que chama os fiéis para mesquita e saem dos minaretes, né, que é bem alto e espalha o som. Mas foi feito depois, tá? Veja só os arcos aqui também. No meio tem colunas, ó, arcos, toda essa volta. Aqui também arcos, né? Só que tem essas cúpulas agora, numa base quadrada. Aqui é uma vista por cima. Eu tenho os chamados contrafortes. Aqui eu tenho, ó, isso aqui, isso, isso, isso são os contrafortes. Eles são usados para ajudar a distribuir as cargas dessa cúpula, tá? Não só os arcos, tá? Mas essas paredes bem grossas. Olha a espessura dessa parede aqui, tá? Aqui, ó, tem batistérios, mausoléus, tudo em volta, tá? Edifícios administrativos, tá? Ó, é uma base quadrada
com a cúpula circular. Aqui por dentro, né? Então, reparem, eu tenho aqui são inscrições islâmicas, eu tenho colunas, aqui são as colunas estruturais, né? Opa. Ih, peraí, só um minutinho. Interior bem mais ornamentado que o exterior. O exterior é bem simples, né? Tá a parede crua, né? Tá no próprio bloco aqui, né? Repare aqui, ó. Aqui eu tenho uma semicúpula, é metade. Aqui eu tenho alguma parte da cúpula aparecendo, outra metade aqui. Veja que é cúpula sobre cúpula, tá? Pode parecer confuso e poluído, mas se você começar a ver, você vê essa evolução, né? Você vê a base, que é uma sobreposição apenas. Então tá aqui o quadrado, né? Com a cúpula. Essa parte mais alta é essa aqui, ó. Onde nós está aqui, ó. Essa parte é um pedacinho dela. Depois eu vou mostrar melhor. Ou aqui a estrutura triangular que sai, né? Ó. Opa, meu mouse está rabiscando muito aqui, né? Ó. Sai do que? De uma estrutura aqui, ó. Parede, né? Ó. Olha só o tamanho desse arco aqui do principal, ó. Ele vem, a foto perde um pouquinho aqui, né? Aí ele continua aqui, ó. Tá? Então nada mais é do que uma base quadrada. Eu estou vendo aqui a frente e as duas laterais, ó, uma parte desse arco, outra parte desse arco aqui. Aqui na nossa própria local da foto vai ter o arco aqui, né? Aqui onde então tem outro arco e se une a base aqui. Isso é uma pedra porosa, tá? Ela é leve. Então eles conseguiram também graças a essa pedra mais porosa que eles usam. Aqui a absídia, ó, eles conseguem ter mais janelas. Repare que no arco, ó, tem janelas. Consegue esses vãos, tá? Então, ilumina bem. Ó. Aqui, ó, essa é vamos dizer assim, semicúpula, né? Ó. É só essa metade. É essa aqui, ó. Tá, ó. É essa aqui. Essa é a semicúpula. E aqui, ó, tá a absíde. Aqui, voltando a ela aqui, ó. Tá? Então, tem um nível um pouquinho mais alto e um nível maior, tá? É assim, é uma sobreposição de cúpulas, tá? Aqui ajuda a distribuir bem as cargas. Isso no gótico vai ter bastante, mais ainda, tá? Mas deixa lá pro gótico. E aí tem arco e colunas, né? Com capitéis próprios, tá? Aqui existe também algumas construções ao redor. Essas construções aqui, ó. Opa, peraí. Em volta, ó, tem essas mais antigas aqui, tá? Então, olha só, essa aqui tem base com osso de medusa, né? Curioso, lá da vizinhas a Santa Sofia, olha só. Aqui é a cisterna, tá? Cisterna. Aqui é a cisterna, capta a água da chuva, tá? Cisterna, ó. Dá pra ver melhor, ó. Dá pra ver mais sem tantas pinturas, né? Ornamentos na cúpula, você consegue ver melhor a estrutura aqui, ó. Olha o triângulo que se forma, né? Já é um outro capitel deles, tá? Então aqui é a planta, né? Eu acabei de mostrar para vocês, ó, a cúpula principal tá aqui nesse módulo. E aqui as duas semicúpulas, né? Além disso, tem outro pedacinho aqui de cúpula aqui também, ó, que a gente viu né? Esses dois aqui, ó, são esses aqui. Deixa eu voltar na foto. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Tá? Ó, contraforte que ajuda, e esse contraforte ajuda na estrutura da carga que vem daqui, ó. Tá? Veja que ele está bem nas pontas da cúpula principal, ou seja, não é só o arco, precisa desse contraforte, essa grande parede maciça,
tá? Nos 4 cantos. Tá aqui a semicúpula. Ó, lembra da Exedra? Da igreja, local de reunião da tinha na casa romana? Tá aqui, ó, na Santa Sofia. Aqui é o ato, local de reunião, né? Chegavam os fiéis, nesse eixo principal, que dá direto ali na abside, né? Tem também entradas aqui pelos lados, ó, que é o natex, é a entrada, né, principal. Tá? Aqui é o corte, né? Então lá, a cúpula principal, que a gente viu na foto, a semicúpula e a cúpula pequena da abside, ó, que tá do lado de cá, ó. Ó, 10.000 pessoas, tá? Olha, eles pegaram colunas de templos gregos, tá? Algumas partes de templos, então eles pegaram, né? Pedras do Egito e Síria, que era uma pedra mais porosa, mais leve, tá? Ajudava na construção. Ó, muito legal esse site, pessoal. Lá no Google, digita Academia Play, tá? Eles têm um vídeo dele desenhando tudo isso aqui. Bem interessante. Ó, aqui o triângulo tá em espanhol, né? Pentina. Pêndulos aqui, ó. Tá? Aqui o outro desenho, tá? Que é o pendente, né? Dá para ver em vermelho ele aqui, ó, em planta, você vê assim, né? Os 4 triângulos que formam, né? Então a cúpula principal roxo, né? Os pendentes o vermelho aqui, né? Em volta, o contraforte os amarelos. Ó, tudo que tá preto aqui é parede maciça, tá? Os arcos aqui, ó, os arcos em verde. Lembra que eu fiz aquele croquis, ó? Arco em verde aqui, né? Eu esqueço que eu tenho várias cores na minha caneta, né? Aqui, ó, tá vendo, ó? Lembra do arco romano que eu peguei? Falei, vamos fazer ele em 4? Tá aqui, ó. 4 arcos, né? Base quadrada. Ó, aqui, lembra do X que eu mostrei, pessoal? Falei do X. Isso aqui, mais na história da arquitetura 12, que vai falar de gótico, isso tem a planta gótica ela é toda assim, olha só. Aqui são os arcos, né? Eu fiz aquele croquis. Chegou alguém agora. Deixa eu liberar aqui. Caiu, na verdade, acho que tá voltando. Né? Esses aqui são arcos que se cruzam, né? Que a gente viu lá no Roma, né? Estão todos aqui fazendo essa parte mais baixa, né? Essa parte aqui do azul, esse azul aqui lateral é a nave lateral mais baixa, né? Utilizando esses arcos. Então, quando você vê isso em planta, você vai ter o arco cruzando, tá? Aqui é outro desenho também mostrando, né? O que eu risquei aí, né? Os pendentes aqui, que se formam dos 4 arcos, com a cúpula, né? Esse é o croquis da Santa Sofia. Desse site, ele desenha na hora, é bem legal. Tá? Outros desenhos, né? Mostrando aí fragmentado todo o teto, para entender um pouco melhor aquele caos, né? A primeira vez que vocês olham aquela igreja por fora, a basílica, vocês não entendem muito, né? Mas aí você vai ganhando ideia do que é. Né? Aqui sim, né? Lembra um pouco do Panteão, mas lembra, o Panteão é uma parede toda circular, essa é a base quadrada aqui, ó. A entrada, semicúpula, local da abside. E aí aqui são outras igrejas, mas que seguem o mesmo sentido. Aí o que vai mudar são as alturas, né, a base quadrada ou retangular, tá? Então aqui é o pendente em vista, né? Os arcos, eles conseguem mais janelas por causa dessa pedra porosa, ela é mais leve e resistente, tá? Ó, tem janelas na base, coisa que no Panteão não tinha, né? No Panteão tinha uma abertura aqui, né? Eles não conseguiram fazer isso, tá? Ó, o X mostrando os arcos. Aqui é a mesma, né? É o mesmo desenho de Santa Sofia, só que preto e branco, né? Com os contrafortes aqui destacados, tá? A nave lateral, a nave central, a nave CID.
para ter uma noção melhor nesse corte daquela imagem por fora, né? Semicúpula, absíde e a cúpula principal. Aqui já é uma outra basílica, mas também segue a mesma tendência, né? Com clerestoria, que é essa iluminação mais alta, né? E você tem esses nichos também semicirculares, né? Aqui também dá para ver, ó. Na Santa Sofia tem esses nichos, ó, semicirculares. Aqui é uma vista lateral dela, né? Aqui é uma igreja que eu digitei na internet só para vocês verem essa questão da iluminação, né? Da nave mais lateral mais baixa, a nave central mais alta, também é bem mais simples que a Santa Sofia, mas a estrutura é a mesma. Absíde, nave central e nave lateral, tá? O capitel é um capitel derivado do próprio local, né? Remete a, tem lá a voluta, né? Ela permanece na história, né? Mas tem lá umas mudanças no ornamento, né? O fuste liso, né? Lembrando que algumas dessas colunas, como foi falado, vieram do Egito, então lembra um pouco do Panteão, né? Que tinha o fuste liso, que eram pedras do Egito, tá? Aqui nessa parte a coluna é toda estrutural, tá? Lá tem função estrutural aqui, diferente de Roma, que eles meio que eram mais o concreto, a parede, né? Maciça. Tijolos aqui não, aqui em algumas partes ela tem a função estrutural e com os arcos. Aqui um detalhe do capitel deles. 55 metros de altura e 31 metros de diâmetro, né? Lembrando que o Panteão, como era circular, ele tinha a mesma circunferência e a planta, né? A altura e em planta era igual, né? Aqui já é um pouco mais complexo, né? Então dá para ver bem agora lá os pendentes. Em todos eles você tem representações afrescos, né? No caso é mosaico, tá? São mosaicos com passagens bíblicas. Como virou uma mesquita, algumas foram cobertas e depois no restauro foram mostradas de novo. Hoje tá os dois juntos lá, não tem problema nenhum, tá? Como deve ser, né? Tá uma foto bem do chão, né? Mostrando a cúpula principal e a semicúpula e a absíde. Com os nichos laterais aqui também, ó. Os dois nichos laterais. Aqui é o detalhe, repara a espessura do arco, né? Ó. Né? E aí você começa a ter algo que vai ser bem... Aqui, ó, né, os pinturas, mas aqui, ó, você tem mosaicos, tá? Então você tem, a partir de agora, na história da arte, muitos mosaicos, e o que vai caracterizar daqui para frente é isso, ó. Imagens da Mãe de Cristo, Madonna, com Cristo criança, tá? Isso vai estar nas paredes e em mosaicos de diversas basílicas durante centenas de anos, tá? Até os dias de hoje. Vai ser a obra principal, a arte principal de parede, né? Então a gente viu tanto relevo em parede, né? O que vai caracterizar na arquitetura agora muito são imagens cristãs, tá? Que vão decorar essas basílicas. Elas foram cobertas, mas depois as duas convivem no mesmo espaço sem nenhum problema, tá? Reparem as espessuras aqui, ó, das janelas, esses arcos. Esses mosaicos, né? Então, esses mosaicos, eles cobrem praticamente todas as paredes da basílica, né? E são passagens bíblicas também, de novo, a mãe de Cristo com ele criança, né? Reparem que eles estão demonstrando para as obras arquitetônicas, né? Curioso, ó, né? E ela está sentada no próprio trono, que lembra uma construção, né? Não é só um mero trono, né? É uma obra arquitetônica, né? Bem bidimensional, né? Mas é bem brilhante, né? Muitos eram de ouro e sumiram, outras estão lá restauradas, tá? Bom, pessoal, do curso é isso, tá? Eu fiz aqui uma espiral, né? Mostrando tudo que a gente aprendeu do Paleolítico, Homem das Cavernas, as pinturas rupestres, os dolmens, né? Do Neolítico,
as mastabas, aí a sucessão de mastabas que geraram as pirâmides, os zigurates na Mesopotâmia, né? A gente foi para a Grécia, teve o Párteno, o Coliseu, né? Hoje tivemos o Panteão, encerrando com a Basílica de Santa Sofia. Então aqui, né, milhares, centenas de milhares de anos antes de Cristo, né, ou mais, né, antes de Cristo, até aqui 550 depois de Cristo, né, e vai continuar na arquitetura 2. Espero que vocês tenham gostado, né, sobre a prova. Semana que vem ela estará na unidade 4.4 do AVA, tá? Eu estou elaborando ainda, serão 10 questões de múltipla escolha. É só chegar lá e clicar. Eu vou estar aqui no horário da aula, né? Da prova. Se alguém tiver alguma dúvida, lógico, não dá assim, dúvidas não que eu possa responder todas, né? Mas estarei aqui no horário e vocês vão ter acho que 24 horas para fazer a prova, né? A partir do horário da aula. Então eu vou disponibilizar ela na segunda-feira para vocês. E essa prova B2 vai cair o que eu dei em B2, tá? B1 não vai cair o conteúdo de B2, tá? A Grécia, Roma, essa aula de hoje cai, né? São as unidades 3 e unidade 4 do livro, tá? Usem as minhas aulas como base e as unidades 3 e 4 do livro. Ok, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Não entendeu? Tudo certo? O pessoal, estão aí? Tudo ok, então? Tudo certo. Tudo Legal. certo, professor. Tá já então, pessoal. Então, da minha parte é isso. Espero que tenham gostado. E qualquer coisa, vocês mandam mensagem para mim. Tá ok? Era isso que eu ia perguntar, se tiver alguma dúvida, pode mandar algum e-mail? Pode mandar. Tá bom. Tá joia? Tá legal. Beleza, então, pessoal. Isso. Espero Obrigado, que professor. tenham gostado. Boa noite a todos. Valeu, Guilherme. Tchau, Obrigado. boa noite. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Boa noite. Marcelo. Valeu, boa noite. Obrigado, né? Boa noite, professor. Obrigado, Vinícius. Boa noite. Obrigado, Tailândia.